Olá meninos, tudo bem? Professora Rita de Cássia aqui para mais uma aula de Sociologia com vocês. E aí? Hoje o nosso assunto vai ser conceitos de ação social, sentido, compreensão e motivo. Gente, o próprio nome já diz, né? Os conceitos dessa ação social. Professora, o que é ação social? Ação social é um conceito que Weber ele vai estabelecer para as sociedades humanas, tá? Então, e essa sociedade, né, ela só vai existir quando um indivíduo estabelece uma comunicação com outros, ok? É quando a gente fala assim, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Sabe quando a gente fala assim, ninguém vive sozinho, todo mundo precisa um do outro? Então, a ação social ela só vai existir quando existir isso, essa comunicação de um com o outro, ok? E Weber vai tentar nos dizer sobre isso, né? Ele vai estabelecer um conceito sobre isso pra gente, ele vai estabelecer pra gente uma compreensão disso, tá? Então, quando você diz, né, a respeito de qualquer coisa ligada a uma ação, lembre-se que vai ter uma comunicação uns com os outros, né? Uma comunicação entre os indivíduos, tá bom? Vamos aqui, por exemplo, vamos supor que você, quando você escreve uma mensagem, por exemplo, essa mensagem ela vai ser destinada a alguém, né? Ela vai ser lida por alguém. Quando você envia uma mensagem, você tem, né, aquele conceito, aquela esperança de que alguém vai ler a sua mensagem, né? E isso é uma ação social. Por quê? Porque há ali uma interação entre as pessoas, ok? Há ali uma comunicação entre as pessoas. O que é diferente de quando você, por exemplo, escreve uma poesia, ou quando você escreve no seu diário. Ali não tem uma ação social. Por quê? Porque vai envolver apenas uma ação satisfatória mental sua, né? Algo que vai envolver apenas uma sensação sua, né? Então, isso não é uma ação social. Por quê? Porque não envolve uma comunicação com os outros. Mas quando você escreve algo destinado a alguém, há uma relação social, ok? Belezinha? Na visão de Weber, ele vai ter a função de compreender, né, o sentido, né, dessas ações sociais, né, e a gente vai tentar encontrar os nexos, né, que vão causar e que vão determinar essas ações. Tá? Então, a sociologia, né, o objeto da sociologia é uma realidade infinita que a gente tem para analisar. Porque se você for analisar a sociedade, você tem inúmeros requisitos, inúmeros parâmetros, inúmeros conceitos e modos que você pode tentar compreender e analisar de maneiras muito diferentes, porém, é preciso a gente construir ali, né, tipos ideais, né, que na verdade não vão existir de fato, porém elas vão nortear, né, essa análise a qual a gente se refere, tá? Essa análise das ações, né, desenvolvidas. E dentro da ação social, Weber vai propor pra gente alguns tipos, né, dessas ações. Né? E essas ações, né, de acordo com os motivos que elas são produzidas dentro da sociedade, elas vão se classificar. Nós vamos ter as ações sociais racionais, tá? A ação social racional, né, com relação a fins, aqui dentro dela, o que vai importar é que é o alcance dos objetivos, né? O resultado atingido, né, por seu agente, né? Ou seja, esse tipo de ação social, ele visa obter um modo racional, um fim. Ela tem um determinado fim, né, para aquilo estar acontecendo. É um modo de ação social que a gente vê bastante presente, né, nesse mundo industrializado que nós vivemos.
tá? Mais um tipo de ação social que a gente vai ter, né, racional, é com relação a valores. Tá? Quando essa ação social ela é racional, né? E ela está relacionada com os princípios da gente, né? Quando ela está orientada por valores específicos, tá? Como se uma norma moral, tá? Ela vai ser uma ação social com relação aos valores do indivíduo, tá? Por exemplo, quando vamos citar aqui um político fala assim que ele é um político honesto, né? Ele se diz um político honesto e na sua caminhada, de repente, ele acontece ali um deslize, né? E ele faz alguma coisa que não seja honesta. Dentro desse parâmetro, ele vai estar ali rompendo esses valores. Qual é o valor dessa ética moral, certo? Essa regra, né, de valores. Então, ali ele vai estar demonstrando, né, que essa ação social racional, né, que ela vai ter essa relação entre valores, que ela vai estar relacionada com os princípios do meu agente, né? Ela vai ser orientada por valores específicos, porém, isso não quer dizer que é uma regra, que inclusive pode ser muito bem quebrada, ok? Nós vamos ter também as ações sociais irracionais, tá? Dentro dessas, nós vamos ter a social afetiva, né? Nós vamos ter a ação social afetiva, né? Ou também chamada de ação social emocional, né? Nesse caso, ela é motivada, ela é gerada pelos sentimentos do agente em relação às outras pessoas, tá bom? É o que aqueles valores, aqueles sentimentos pré-determinados entre nós com relação às outras pessoas, beleza? E nós vamos ter também a ação social tradicional, né? Como o próprio nome já vai nos dizer, né? Esse tipo de ação social, ela está vinculada aos hábitos e costumes, né? Compartilhados por uma sociedade. Por exemplo, todos os anos nós temos as festas de fim de ano, né? É uma tradição que vai passar ali de geração em geração, né? Onde você vai estar ali com pessoas que talvez você não estaria no seu convívio, porém, como é uma tradição, né? Nesses eventos, né? Nesses hábitos e costumes, né? A gente acaba ali compartilhando, estabelecendo ali uma troca, né? De comunicação com outros seres, né, com outras pessoas, né? Então, com a diferença estabelecida por Marx, né, fica claro que as ações sociais, elas vão ocorrer de maneira racional, né, quando o agente, né, tem maior controle sobre os seus atos. Então, assim, quando você falar que é racional, você tem que fazer essa ligação em que o agente controla os seus atos, tá? E na segunda classificação, que é a irracional, né? Ela é de teor aqui emocional, então ela vai envolver maiores impulsos, né? Que são motivados pelos sentimentos e não pela razão, ok? Então, dentro desses parâmetros, a gente pode concluir, né, que a ação social, ela só existe quando os indivíduos estabelecem relações comunicativas, né, com outras pessoas dentro da sociedade, tá? E ela vai ocorrer através dessas relações que nós temos, ok? Já viu aquela frasezinha assim, ó, que ninguém vive sozinho, que todo mundo precisa um do outro? Então, isso é chamado, né, para Max Weber, de relações sociais, tá? E os estudos dele, né, eles vão tentar compreender esse conceito mesmo, né? O que isso predomina, o porquê disso, quais são as implicações disso dentro da sociedade, na sociedade, né? E foi assim que ele, né, criou esse sistema e classificou essas ações em racionais e irracionais, tá? Então, assim, quando você for fazer
alguma ligação entre esses parâmetros, você já sabe que há aquelas que são pela razão e aquelas que são pela emoção. E eu posso citar aqui para você inúmeros exemplos de ações sociais, né? Estudar, trabalhar, consumir, ou seja, comprar, troca de mercadorias, né? Escrever, rezar. Olha, rezar é uma ação social o quê? Você sabe aí? Vem relacionada a quê? Do que vem? Da sua espiritualidade, do seu sentimento, não é? Então, essa é mais uma aulinha de sociologia da professora Rita de Cássia para você. Muito obrigada por estar aqui comigo. Um beijo. Com Deus, Jesus abençoe.